Fala galera, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no nosso primeiro Pod Doctors, nosso primeiro episódio, e hoje a gente vai conversar com o Dr. Matheus. Primeiramente, eu sou Renata Guimarães, eu sou aluna do 4º período da Faculdade de Medicina de Uberlândia, da FAMEU. Olá pessoal, eu sou a Poliana, sou também do 4º período da Faculdade de Medicina de Uberlândia. E nós estamos aqui hoje para entrevistar o Dr. Matheus Henrique Rodrigues. O Dr. Matheus, ele tem mais de 15 anos de experiência na área médica. Ele se formou na Faculdade de Medicina de Catanduva, em São Paulo, em 2006. Posteriormente, ele fez uma residência médica em cirurgia geral no Hospital de Servidores do Rio de Janeiro e depois também fez uma residência médica em urologia no Complexo Hospitalar Ouro Verde, na cidade de Campinas, em São Paulo. Dr. Matheus, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer por ceder essa entrevista para nós. Urologia é um tema muito tabu, todo mundo tem medo de falar, principalmente os homens têm medo de falar, nossa, eu vou no médico, vou no urologista, tenho que ir, tenho que fazer. Então, primeiramente, eu gostaria de te agradecer por isso. E nós hoje vamos bater um papinho aqui sobre a urologia e a importância dessa especialidade médica para a saúde do homem, não só do homem, porque mulheres também podem podem ir até o urologista e devem, né? Então é isso. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Olá, tudo bem a todos? Boa noite a todos. Assim como você disse, o urologista é um médico que não trata apenas os homens, tem algumas patologias que é comum tanto aos homens quanto às mulheres, inclusive as crianças. Então, a gente está batendo um papo informal aqui, também que seja como um alerta para todos os homens, para todas as mulheres e crianças que precisem buscar um auxílio de um especialista. Com certeza. E para começar, a gente vai falar sobre o tema de próstata, né, do câncer. Queria te perguntar qual que é a porcentagem de câncer, quais são os sintomas, a idade que mais acomete. Assim, o câncer de próstata é um tumor sólido mais comum no homem, situando o melanoma, o tumor de pele. Então, é um tumor muito incidente e, devido a isso, da importância do diagnóstico precoce. Porque o câncer de próstata é uma doença que não dá sintomas nas suas fases iniciais, e dando seus sintomas nas fases mais tardias. São sintomas relativos à invasão da bexiga, com obstrução urinária, invasão do osso, com dor óssea e metástases a distâncias, que é onde todo urologista e todo médico não quer que chegue nessa fase. Então, o screening, que a gente chama, a busca ativa pelo câncer de próstata é feita a partir dos 50 anos para a população geral, 45 anos para a população que tem história familiar, pai, irmão, primo, tio, avô, ou da raça negra, ou nos obesos, que o diagnóstico é mais difícil. O diagnóstico é feito através do exame de PSA, que é uma proteína produzida pela próstata, e o toque retal. O toque retal ou o PSA, um ou outro alterando, a gente prossegue com a metodologia através de exame, às vezes, de uma ressonância e uma biópsia de próstata. A ressonância a gente usa mais para aumentar a assertividade da biópsia, tá? Que geralmente é feita sempre foi feita historicamente por via transretal e ultimamente, de forma a diminuir os riscos de infecção, é preconizado que seja feito de forma transperineal. Assim feito o diagnóstico, a gente parte para o tratamento. Como é uma doença muito incidente, então tem um grande índice de mortalidade, como já foi dito, o segundo mais incidente, só atrás do câncer de pele. E você percebe que tem uma dificuldade da parte dos homens para aderir a esse exame de forma preventiva? Infelizmente, sim, né? Os homens, historicamente, por uma questão de masculinidade, uma questão histórica, eles não procuram um médico em geral, né? E mais especificamente o urologista pelo medo, né? O mito desse medo do toque retal, que
que é um exame super rápido, você não tem dor, enfim, mas ainda existe esse tabu, infelizmente. Uma questão, muitos homens hoje, eles querem substituir o exame de sangue, vamos dizer assim, para às vezes as pessoas não, vou fazer só o exame de sangue mesmo, não precisa do toque. É substituível um pelo outro? Infelizmente não. A gente diz assim, o PSA, o exame de PSA, ele diagnostica em torno de 80% dos tumores, né? 85% dos tumores de próstata. Porém, de 10 a 20%, 15%, são os tumores que não aumentam o PSA, são os tumores mais agressivos, inclusive, que dá uma população mais jovem, eles são, a primeira manifestação é o nódulo, tá? O tumor, devido à agressividade dele, ele cresce e não dá nem tempo, entre aspas, de produzir essa proteína, o PSA. Então, o diagnóstico, para ser preciso, ele tem que ser feito a junção dos dois exames. Do screening, né? É o PSA juntamente com o toque retal. Uma curiosidade que eu tenho, o senhor tem uma vasta experiência, a gente olha no currículo, o senhor tem vários cursos, experiências profissionais inúmeras. Quando o senhor formou, como é que o senhor primeiro fez a cirurgia geral, depois a residência em urologia? Por que escolheu o caminho da urologia? Porque é uma área que, apesar de ser tão necessária, ainda existe tanto tabu, às vezes a pessoa sente vergonha de falar que foi um urologista. Por que o senhor escolheu isso? Por que brilhou o olho? Uma pergunta interessante, né? Onde eu fiz faculdade de medicina, uma faculdade tradicional do interior de São Paulo, uma faculdade particular, porém uma faculdade muito tradicional. E durante o curso mesmo da graduação, na minha época, tinha 2 professores que já eram bem de idade, mas eram 2 mestres na urologia. Um deles, os 2 já são falecidos, mas um deles foi o que trouxe o primeiro transplante de rim para o Brasil, realizado na USP de Ribeirão Preto. Então, eu fiquei fascinado pela especialidade, porém, na prática médica nossa lá no internato, não achei tudo que eu tinha gostado na teoria não foi tão bom. Não correspondeu às expectativas. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí fui fazer a residência de cirurgia geral no Rio de Janeiro, rodei nas especialidades, no trauma, tudo. A gente ganha uma vasta experiência, né, nessa área cirúrgica. E mais uma vez na especialidade lá, praticamente não tive nada de urologia, aquilo ficou. Aí quando eu terminei, passei mais um tempo fazendo outras coisas dentro da medicina, né? E quando resolvi fazer a subespecialização, eu falei, é a urologia que eu quero. E aí eu fiz. Então, porque a gente vê que a medicina, ela traz, assim, às vezes você tá no curso, você pensa tanta coisa, a gente que tá ainda iniciando o curso, final de 2º ano, começo de 3º ano, a gente fica assim, nossa, e a maioria das pessoas ficam assim, o que vocês vão fazer? Qual a especialidade que vai? E aí hoje, a gente vendo um currículo igual o que você tem, a gente fica assim, nossa, ainda você vai faz uma residência em cirurgia geral, depois, não, ainda quero alguma coisa, ainda vai para urologia. Então, é bem interessante isso. E pensar, né, nós enquanto estudantes, a gente ainda tá faltando muita coisa ainda para Você colocaria quantos anos para chegar até a urologia? Que tem que fazer a cirurgia geral, né? Hoje em dia, são 6 anos de faculdade e 6 anos de residência. Porque aumentou 1 ano a mais na cadeira básica, né, que é a cirurgia geral, como pré-requisito, na época que eu fiz eram 2 anos. Agora, obrigatoriamente, são 3 anos de cirurgia, mais 3 anos de urologia. E tem gente que ainda faz 1 ano de fellow, enfim. Nossa, é uma longa jornada. Vamos parar de estudar pra quê, né? É uma longa jornada. E assim, eu sempre, não sei se seria uma dica, mas eu sempre falo, durante o curso da graduação, como é um período muito longo, vai passar na cabeça várias coisas, cada estágio que você roda, que você passa, você vai, eu gostei disso, quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas tudo tem seu tempo, então vai curtindo, vai aproveitando, vai estudando e na hora certa, lá no final, decidir pelo que for mesmo que vocês quiserem. Você acha que no internato já dá para ter uma noção de qual área que mais gosta, que quer seguir? Dá, mas assim, mesmo no internato, você vai rodando nas cadeiras, você vai mudando, entendeu? Porque
você gosta de uma, depois você fala, não, gostei mais dessa, não, essa aqui é legal, mas eu acho que não tem o meu perfil, ou não vou me dar bem na parte financeira, na parte comercial. Então você vai tendo várias dúvidas. Tem gente que entra já e faz aquilo ali, às vezes tem na família, que já é família de médicos, o pai fez determinada especialidade, a pessoa já vai mais fixada. Agora, no meu caso, que não tinha nenhum médico na família, não tinha ninguém, foi bem, eu mudei algumas vezes, e assim, a partir do 4º ano que a gente começou a ter as cadeiras, que hoje em dia até mudou, né? O curso de medicina hoje também tem várias faculdades que fazem um esquema misto, né? De tipo um PBL, na minha época não, tinha esquema de internato, então assim, até o 5º ano a gente só rodava, fazia estágios fora, mas era considerado parte teórica, né? Aí do 4º para o 5º ano, quando eu tive as especialidades mesmo teóricas, que eu me interessei mais na parte da urologia, por esse motivo que eu expliquei anteriormente. E uma curiosidade que eu tenho, na questão, quando a gente fala sobre, ainda voltando um pouco do câncer de próstata, já chegou algum caso no seu consultório que te marcou em relação a isso, que por muitas vezes aquele homem não se cuidou, ou por falta de algum tipo de política pública para o cuidado da saúde masculina, ou por vergonha mesmo? Já chegou um caso assim que te marcasse em relação a esse cuidado? Na verdade, todos os dias a gente se depara com esses tipos de câncer, tanto de próstata quanto de outros órgãos, de perder o time, né? Perder o tempo do diagnóstico precoce e o paciente já chegar em estágios mais tardios, em estágios que não dá mais para a gente tratar com o intuito de curar, né? Mas assim, o que me marcou não é muito o câncer de próstata, foram 2 pacientes na época da residência, pacientes com câncer de pênis. Pacientes geralmente já de mais idade, é um tipo de tumor relacionado ao subdesenvolvimento, os países desenvolvidos, baixa socioeconômico, né? Então ele está relacionado, além do vírus do HPV, com a higienização, fimose. Então teve um dos casos, um paciente já de mais de 60 anos, que chegou com um pênis completamente deformado, o tumor era maior que o pênis, e ele estava já mais de um ano assim, escondendo da esposa, escondendo do filho. O filho falou, eu precisei praticamente forçar ele a me mostrar o que eu vi, trouxe. E assim, são casos chocantes que marcam a gente, e tudo por causa de um machismo, né? De uma cultura, né? Do homem não procurar o médico no geral, menos o urologista. E você acha que hoje falta algum tipo de incentivo para essa busca? Uma educação, seja desde a escola até a fase adulta, ou propagandas mesmo, né? Há um tempo atrás a gente teve uma propaganda bem interessante, que eram atores conhecidos falando, inclusive, sobre o cuidado da saúde masculina, da necessidade de se autoconhecer, assim como a gente tem para as mulheres, né? Parou, porque aí voltou a história que não, o PCA já é o suficiente, o exame de sangue já basta e tal, justamente porque parece que se sentiram, viram que não era daquela maneira. Eu acho que como toda a medicina pública no Brasil é um pouco deficitária. Então as campanhas, elas são feitas, mas elas são feitas por períodos, para citar o exemplo que a gente está comentando do câncer de próstata, aquele mês de novembro é falado, novembro azul, aí fala em todos os níveis de saúde, do nível terciário, secundário, até as UBS. A gente é convidado a dar palestra em instituições, fábricas, empresas, e depois daquele mês diminui praticamente. E um pouco, como eu falei, um pouco é cultural, é do homem, tá? O homem não procura, a mulher procura muito mais atendimento médico. A gente, como urologista, na prática diária nossa, a gente vê. Doutor, eu trouxe o meu pai aqui, eu trouxe o meu marido aqui na marra. Enfim, é uma coisa muito diária, muito comum da gente ver no dia a dia. Então, é uma somatória das duas coisas.
políticas públicas deficitárias, ou mais naquele mês de novembro, que é divulgado tudo, e cultural mesmo da população. E mesmo no mês de novembro se fala muito, se publica muito sobre o câncer de próstata, mas não é só isso. O senhor, igual o senhor acabou de dizer para nós sobre o câncer de pênis e ele também tem crescido na saúde. Eu costumo dizer, nas palestras, principalmente, que a gente é convidada a fazer no mês de novembro, que é um mês que a gente conscientiza para a prevenção do câncer de próstata, mas a gente costuma dizer, informar para o homem aproveitar para procurar ajuda para ver a sua saúde no estado global, como que está. Fazer exames, passar no cardiologista, passar no clínico, fazer exames de glicemia, fazer exames de triglicerídeos, colesterol, para ver como que está a sua saúde no geral, né? Então, hoje em dia, a gente fala Novembro Azul, um mês de prevenção, do diagnóstico precoce do câncer de próstata, mas de conscientização, uma promoção à saúde masculina de forma geral. Entendi. E falando de câncer de pênis, qual que é o prognóstico de um paciente? O câncer de pênis é, assim como o de próstata, ele depende da fase que foi diagnosticado, né? Dependendo do caso, você vai pegar um paciente que já tem um câncer localmente avançado, com metástase à distância, o prognóstico é bem ruim, tá? O câncer de próstata também. Como a gente faz essa busca ativa, então o câncer de próstata, assim como o câncer de colo de útero na mulher, não dá sintomas nessas fases. Eu costumo dizer desses casos mais extremos, né, do paciente que chega com câncer de próstata, com câncer de pênis já bem avançado e tal, mas no geral, o paciente masculino que vê uma verruga genital, ele procura. Por quê? Porque ele viu a lesão. Aí você cauteriza, você evita dele ter. Agora, o câncer de próstata é um câncer que, se você não diagnosticar ele nas fases iniciais, com aumento do PSA, toque, ele vai, igual a gente pega às vezes, o paciente que chega já com, por exemplo, dor óssea. São dores incapacitantes, que não melhora com nada, às vezes até morfina, opioides. Esses pacientes têm prognóstico reservado, ele provavelmente vai vir a morrer da doença. E o câncer de pênis é a mesma forma. O câncer de pênis, diferentemente do câncer de próstata, da maioria dos cânceres de próstata, ele tem uma agressividade maior. Então, se você chegou nesse caso, o paciente já tem um câncer de pênis, com um linfonodo positivo, com uma doença um pouco mais avançada, ele tende a ser mais agressivo e tende a levar a um desfecho ruim maior do que no câncer de próstata. O câncer de próstata, graças a Deus, né, em sua grande maioria, 90%, 85% a 90%, são cânceres de próstata esporádicos, que a gente chama, é aquele câncer que não tem relação com a genética, que está acima dos 60, 65 anos de idade. Nesses mais jovens, nesses 10%, em torno de 10% desses casos que dão nos mais jovens, relacionados à herança genética, são os mais agressivos. Por isso que o screening ainda é mais indicado, principalmente para diagnóstico desses doentes mais jovens. Então, assim, tem alguns cânceres, igual de próstata, que poderia dizer que ele é silencioso no início? Na verdade, o câncer de próstata ele não dá sintoma. Então, é igual o colo de útero na mulher. Se a mulher não for lá no ginecologista, todo ano ser submetida a um exame de Papa Nicolau, uma colposcopia, o ginecologista vai lá e olha, vê se tem lesão, coleta material, é a mesma coisa. Eu me lembro de um caso marcou muito a minha formação, eu ainda estava na cirurgia geral, onde eu fiz no Hospital dos Servidores, no Rio de Janeiro. O meu chefe lá aceitava muito casos mais avançados, inclusive casos ginecológicos, mas a gente atendeu uma paciente de 41 anos à época com tumor de cólon avançado, ou seja, ela sofreu muito, acabou falecendo um pouco tempo depois do ano, eu já tinha acabado a residência, mas eu acabei ficando sabendo que foi um caso que marcou. E assim como o câncer de próstata, se você deixar de diagnosticar um paciente com 48 anos para diagnosticar ele com 55, 58, muitas das vezes você perdeu o time de tratar ele com o intuito curativo, né? Às vezes ele até vive um pouco mais,
tem várias modalidades terapêuticas, de bloqueio hormonal, quimioterapia, e aí ele vive um pouco mais, mas com qualidade de vida ruim também. Né? Uma questão, o senhor até no começo iniciou falando que a mulher deve também ir até o urologista. Quais as mulheres buscam o urologista hoje? Quais são as principais queixas no consultório? Certo. A mulher, a principal queixa da mulher no consultório do urologista é a infecção urinária. Segundo são os cálculos, né? A mulher tem muita infecção urinária devido à anatomia feminina, a uretra feminina é muito curta, né? Vai de 2 a 5 centímetros, e o meato uretral, por onde sai o xixi, é muito próximo de uma região contaminada, né? Colonizada de bactérias, da região perivulvar, perineal e perianal. A principal bactéria nos estudos realizados de cultura de urina, 90%, 80-90% é a Escherichia coli, que é a principal bactéria dos coliformes fecais. Sim. Então, o principal motivo que a mulher vai no urologista é por causa de infecção urinária. Segundo são os cálculos, né? Cálculos renais. Tem algumas medidas que podem ser tomadas pelas mulheres para evitar a infecção de urina? Sim. Geralmente, quando a mulher vai para um primeiro episódio, a gente orienta, fala que é comum a mulher ter até 2 no ano, 1 no semestre. A gente faz toda a investigação diagnóstica e o tratamento. Primeiramente, se ela tiver muito sintomática, o tratamento é empírico, com remédio sem esperar aguardar a urocultura. E depois, no resultado da urocultura, se não foi suficiente, a gente complementa o tratamento. E assim, a gente orienta também as medidas. Muita ingestão de líquido, não pode segurar o xixi, né? Porque, como diz, a bexiga é um órgão reservatório. Na evolução humana, ela foi criada, entre aspas, na evolução, justamente para a gente não ser animais incontinentes. A gente andaria por todo o tempo perdendo urina. Então, ela só serve para continência, armazenamento. E ela é muito curta que chega a bactéria. Então, líquido parado vai ao meio de cultura. Então, não pode segurar o xixi, beber muito líquido para dar vontade de urinar mais rápido. As práticas sexuais, urinar antes e depois de ter relação. Quem é constipada cronicamente, procurar ajuda no gastroenterologista ou no proctologista para resolver essa parte, porque já é sabido que pacientes com constipação, com 7, 10 dias de constipação, que aquela massa fecal, que é distensível com a ampola retal, o sigmoide, comprime a anatomia da uretra e da bexiga ali, e começa a sobrar resíduo urinário, e isso é um dos fatores causais da infecção urinária de repetição. Vou te fazer uma pergunta. A gente começa a fazer medicina, todo mundo acha que a gente já é médico, né? Todo mundo já pensa assim, nossa, virou médico, agora deixa eu te perguntar, deixa eu te mandar mensagem. É claro que a gente, né, já conhece algumas coisas, mas ainda bem longe de ter uma expertise ainda. A gente estuda bastante, e como. Mas assim, é ainda um pouco... É um pouco difícil a gente falar, não, você tem que fazer dessa maneira, dessa forma, até porque a gente não tem essa expertise. E esses dias, até, eu falei, nossa, eu vou perguntar isso lá no dia do podcast. Esses dias me questionaram sobre a infecção de urina. Eu respondi a pessoa, mas eu gostaria que o senhor também pudesse responder. A infecção de urina, ela transmite pessoa para pessoa? Essa é uma dúvida bastante frequente, inclusive muitos casais procuram. E ainda brinco, falo que os exames nossos não é detetive, né? Em relação às ISTs, eu tô falando. Sim, tem muito sim. cara, mas fala, não, se você quiser descobrir se o seu marido ou se a sua esposa está te traindo, você contrata um detetive. O médico, os exames aqui não é para isso, ele serve para diagnosticar e tratar o problema. Mas não, a infecção urinária não é transmissível sexualmente ou de um para outro. São mais esses fatores que eu relatei agora. Sim, é só por curiosidade, tem gente que
Até, eu acho que pela simplicidade da pessoa, ela falou assim, não, mas se eu tiver infecção de urina e alguém usar o mesmo lugar que eu usei, eu vou transmitir. Eu falei, não vai transmitir. Mas é aquela questão, nada como o que gera muita especialista dúvida, pra porque falar, tem muita né? mulher que chega no seu consultório relatando que ela tem muita infecção depois que ela tem relação com o parceiro. A gente fala, traz o parceiro, porque às vezes o parceiro está com uma bactéria na uretra, uma uretrite oligossintomática ou não sintomática, e passa para ela essa bactéria, ela vai ter uma infecção genital, um corrimento, que muitas vezes dá prurido, dá coceira, e na hora de urinar dá ardência ali, mas não dá uma infecção na bexiga, né? Então, a infecção urinária em si, ela é causada por esses motivos que eu falei, Sim. anatômico, e a maioria das vezes 80%, 90% das infecções urinárias de repetição, quando costuma fazer essas orientações que a gente faz, melhora. Cálculo renal, a população brasileira tem muito cálculo renal. Eu acho que a gente não bebe tanta água quanto deveria, e outras questões que a gente deveria se cuidar para não produzi-los. O cálculo renal é um dos carros-chefes, né, no consultório, se não for assim como a infecção urinária na mulher, e as ISTs, tanto no homem quanto na mulher, nos jovens, é o carro-chefe que mais procura a gente, tanto no consultório quanto na emergência, né? Porque o urologista na emergência, uma das coisas que mais chega é o cálculo renal. O cálculo renal, ele é muito frequente, porque a gente mora num país tropical, ou seja, um país muito quente, então a pessoa, por si só, às vezes trabalha num trabalho muito pesado, que transpira demais, e ela não se hidrata. Então ela está assinando todos os check-in para ter o cálculo renal, que é saturação urinária, beber pouco líquido no urinar, e aumento da concentração urinária, assim como aumento da ingesta de proteína, aumento hoje em dia dos alimentos industrializados, condimentados, alimentos com excesso de sódio, um dos principais vilões também. E aí por isso que tem muito cálculo urinário na população. E como saber qual que é a quantidade de água que deve ser ingerida no dia? Não existe, né? É um mito falar, eu tenho que tomar 2 litros de água. Isso é muito relativo. Eu sempre dou exemplo, quando eu morei em Ituiutaba, que é próximo de Uberlândia aqui, mas é mais quente que aqui. Bem quente. Eu sempre e trabalho hoje também na capital de São Paulo. Eu falo, um lavrador, um cortador de cana, que hoje nem tem mais, mas um lavrador, um pedreiro, que está em Ituiutaba, exposto àquela calor quase que insuportável, Lá é quente. e um office boy ou qualquer paciente que trabalha dentro de um escritório, um TI, dentro de uma cidade igual São Paulo, no ar-condicionado, são pacientes totalmente distintos. O paciente que trabalha exposto ao sol, geralmente vai precisar, 4, 5, depende também do peso corporal, 4, 5, 6 litros. E o paciente do consultório, às vezes 1,5 litro, 2 já é o suficiente. O que eu sempre oriento o que vai ditar a quantidade de água que você precisa é a coloração da sua urina. Então, se a urina está saindo translúcida, transparente, ou um amarelo bem citrino, bem clarinho, você está tomando a quantidade certa. E eu sempre oriento os meus pacientes. Urinou, toma um copo de água. Por quê? Daqui 2 horas e meia, 3 horas, 3 horas e meia, vai dar vontade, você faz a mesma coisa. Você vai estar fazendo esse turnover, você vai estar a bexiga primeiro que você não vai... o órgão de armazenamento que é a bexiga vai estar sempre sendo renovado, não está aquela urina... Porque tem voltando à infecção urinária na mulher, tem paciente que chega e fala, eu trabalho no telemarketing, eu saio 5h30 da manhã lá em São Paulo, por exemplo, eu pego 5 da manhã, eu urino e vou. Aí aquela correria, metrô, chego lá, aí eu vou urinar de novo, 12h30, 1h. A pessoa fica 6, 7, 8 horas. Olha o tempo que essa bexiga dela tá enchendo aos pouquinhos e está exposta àquele calor e umidade, a bactéria que está colonizada ali, que chegou até ali. Então isso aumenta esse risco de infecção. Então a quantidade de água urinou, tomou água. A água está clarinha, a urina está clarinha, amarelo com citrina, é a quantidade ideal. Então não existe um número fixo. Tem algumas
não é doenças, mas que poderia levar ao cálculo renal, por exemplo, a nefrocalcinose. Tem mais alguma? Assim, não é de rotina, né? Porque normalmente o urologista a gente trata da parte mais prática dos cálculos, que é a parte cirúrgica, né? Mas a gente sempre faz a primeira investigação, o primeiro levantamento, e quando tem cálculos de repetição, aquelas pessoas que têm cálculo, porque uma coisa eu sempre falo, para não formar cálculo você tem que fazer isso, você tem que dar todas as orientações. A minha mãe, por exemplo, ela já fez 8, 9 procedimentos, e mesmo assim ela forma. Muitos pacientes falam, como que você me explica isso? Um dos fatores é o fator genético, tá? Então, assim, tem algumas doenças que estão associadas a aumento da formação de cálculo. A nefrocalcinose, hiperparatiroidismo primário, secundário, terciário, ou algumas doenças como a hiperoxalúria, que é o aumento da excreção de oxalato, que é absorvido, chama hiperoxalúria entérica, que é o aumento da absorção de oxalato pela diminuição do cálcio. Então, muitas pessoas acham que para não ter um cálculo urinário, um cálculo na sua via urinária, que 80% deles é composto de cálcio, né? Ele vai ter que ter uma dieta diminuída de cálcio. Pelo contrário, tem que ter uma dieta balanceada em cálcio. Porque se você diminui a ingestão de cálcio, consequentemente você aumenta a chance de você absorver mais esse oxalato, e esse oxalato na urina, em excesso, aumenta a formação de cálcios, que é o principal, o oxalato de cálcio, 60%. Então, essas doenças, quando a gente suspeita por cálculos de repetição, alguns sintomas específicos, a gente faz esse levantamento, às vezes análise do cálculo urinário, conjuntamente com o nefrologista, que faz melhor essa parte, com uma nutricionista, que vai orientar a dieta, vai orientar o que não pode comer, o que não pode ingerir, a quantidade de sódio, de proteína, como dito aqui, e assim, às vezes, chegar no diagnóstico dessas doenças mais raras. Agora, assim, a gente começa a entrar em alguns assuntos que também são assuntos, um tanto que as pessoas, nossa, né? Mas que também chega no consultório do urologista, que são algumas questões que a gente às vezes vê na mídia como uma forma de até um pouco zoeira, piada e tal, mas que acontece e acontece de forma frequente, inclusive, que tem tanta torção testicular quanto fratura de pênis. Então, começando primeiro com a torção testicular, como é que isso acontece? Eu vejo que às vezes dá muito em adolescente. Isso, assim, essas patologias, elas são patologias, por exemplo, a torção é uma patologia diferente da fratura. A fratura é uma emergência traumática, tá? Uma contusão. Já a torção testicular, ela é uma doença, uma emergência urológica também, que acontece na maioria das vezes em crianças e adultos jovens, na primeira, segunda década de vida, que são relacionadas normalmente a um excesso do cordão espermático, tá? E ele torce, entre aspas, ele inverte em torno de si mesmo e levando a um quadro clínico bem sugestivo, uma dor súbita, geralmente de madrugada, normalmente na mudança de temperatura, tá queda súbita de temperatura, que vai levar a uma dor que é constante, uma dor que só vai piorando. Aí leva a procura, geralmente, ou seja, óbvio, a gente, como especialista, a gente pega às vezes no consultório, mas o mais habitual é a gente ser chamado numa emergência para atender um paciente desse. E é um diagnóstico, geralmente por ser ainda em criança, que tem que ser feito de forma rápida, para a intervenção ser rápida, para a gente conseguir salvar o testículo. Então, normalmente, de 4 a 6 horas do início da dor é que a gente consegue ainda salvar. Passou de 6 horas, já vai dificultando essa abordagem com o intuito de preservação do testículo. E é um assunto tão sério, porque assim, a maioria leva tanto um tom de brincadeira. Não, isso não, é uma coisa que pode ocasionar problemas futuros sérios, né? Tem até uma quantidade, assim, grande, né, de torção de testículo. Assim, não é, se você for considerar em relação à população normal, não é tão comum, mas acontece principalmente nessas sazonalidades, nesses períodos
de queda de temperatura. O mais importante na torção testicular é o diagnóstico precoce, é reconhecer a patologia. Muitos clínicos pegam esses pacientes, e a gente vê isso muito no dia a dia, prescreve como se fosse uma orquiepididimite, ou seja, um dos diagnósticos diferenciais, né, uma orquite ou uma epididimite, que no termo geral a gente chama orquiepididimite, que é uma infecção desse cordão espermático, né, que muitas das vezes uma infecção de algum IST que teve lá na uretra ou lá na bexiga que por devido à anatomia chegou até aos testículos. E muitas vezes esses clínicos, talvez por negligência, talvez, não sei se por desconhecimento, que eu acho que não seria o caso, se a pessoa está atendendo como médico clínico formado, você tem que pelo menos ter um bom senso, chamar um profissional, fazer um exame. E a gente pega muitas vezes. Meu último paciente que eu operei em São Paulo foi isso. Um jovem de 18 anos que tinha passado há 10 dias no pronto atendimento, tinha sido prescrito antibiótico, anti-inflamatório. Ele melhorou da dor, porque essa dor ela é uma dor contínua e que só piora. Depois que o testículo necrosa, a tendência a dor é melhorar. Ele já chegou com um estado do testículo necrosado. Então a gente teve que fazer o tratamento que a gente não gosta de fazer, que é a orquiectomia, que é a retirada do testículo. E orquidopexia do testículo que ficou, né? Pra não ter o risco de torcer o outro também e a pessoa ficar infértil. Né? Nossa. E sobre a fratura, esses tempos, inclusive, teve noticiários aqui em Uberlândia em relação à fratura peniana e tem muita recorrência, acontece... Como é que a gente brinca, né? Brinca. Que a fratura de pênis é um diagnóstico recreacional, né? A pessoa tem no ato sexual a maioria das vezes. Pode acontecer na masturbação? Pode acontecer dormindo? Pode. Mas o mais comum é durante o ato sexual, um pênis que não está tão ereto. O diagnóstico também é uma dor súbita com um barulho, um estalido, né? Que é o rompimento do corpo cavernoso. O corpo cavernoso são as duas estruturas responsáveis pela ereção. O nosso pênis é composto por duas artérias cavernosas e uma artéria peniana. O sangue chega através dessas artérias e voltam, né, através da hora que chegam na glande, que é o corpo esponjoso, voltam dilatando esses corpos cavernosos e fazendo com que a gente tenha a ereção. Durante o ato, principalmente quando tem aquela ereção não tão rígida, acontece de ter um rompimento dessa túnica albuginea, que é a túnica que envolve o corpo cavernoso. Normalmente procuram uma emergência, porque dor, o pênis vai ficando com hematoma, a gente chama até pênis em berinjela, e o tratamento o diagnóstico é clínico, né, basicamente clínico, o ultrassom é um pouco limitado, mas às vezes ajuda. De preferência, o melhor diagnóstico é feito através da ressonância, mas não é em todo lugar que tem. Então, como o diagnóstico é clínico, o ultrassonografista vê lá que tem um hematoma no corpo cavernoso, na túnica albuginea, e a gente faz uma exploração e geralmente corrige ali. É só debridamento e rafia dessa túnica albuginea. O que acontece com esses pacientes é que muitos deles podem ter sequelas dessa fratura de pênis, né? Porque, como qualquer reação inflamatória causada no corpo, vai ocorrer uma calcificação ali e a pessoa pode ter lá na frente um problema tanto de disfunção erétil quanto um problema de tortuosidade, né? Que vai levar a dor e a tortuosidade no pênis que vai impedir dele ter a relação sexual. Nossa, deve ser uma dor terrível. Porque a gente fica pensando, é um órgão muito delicado, querendo ou não. O da mulher o homem também, então é uma dor, deve ser uma dor intensa, meu Deus. Esse homem que teve essa fratura, né, e tem como fazer alguma estética peniana? Tem. Assim, em relação... hoje em dia é um tema muito em voga, né, a saúde estética masculina. Tá na moda, todo mundo está fazendo os cursos, a procura está muito grande pelo preenchimento, chama, né? Preenchimento peniano. Nada mais é do que a injeção de ácido hialurônico para ganhar em espessura. Né? O preenchimento sozinho é isso que a gente orienta e sempre para ficar ciente para o paciente.
Mas pode o paciente que já teve fratura de pênis, que não teve sequela, que teve uma cicatrização, que teve um processo normal de cura, de recuperação, ele pode sim fazer preenchimento peniano. E referente a esse preenchimento peniano, tem muita procura? Porque assim, é um assunto novo, né? Como eu disse, está tendo muita procura. Tanto procura nos urologistas, como eu já vi ginecologista fazendo preenchimento peniano e dermatologista. Então, assim, está tendo bastante procura e por isso os especialistas estão todos fazendo os cursos para poder oferecer ao paciente esse tratamento, né? Porque, assim, a maioria dos pacientes que procura para fazer esse preenchimento, na teoria não precisa. Então, o problema está na cabeça, né? Onde eu fiz o curso, né, que a gente chama, o treinamento, a pessoa que me deu o treinamento, né, tem um dos que mais fez já no Brasil, ele falou que tem muita procura por parte dos homossexuais. E, inclusive, no dia lá, nenhum dos pacientes necessitavam, na teoria, porque eles tinham um pênis acima da média. Só que tem uma cultura entre eles, que o próprio preceptor nosso lá explicou, que eles ficam à margem, marginalizados. O fulano tem pênis mais fino, e então é uma coisa mais psicológica, né? Mas assim, a gente está para tratar, a gente orienta, a gente fala, e o preenchimento em si, ele é um procedimento para espessura, então, ele não é um preenchimento para ganho de tamanho de pênis em ereção. Na flacidez, ele aumenta até uns 2 centímetros, porque o peso do ácido hialurônico, ele faz com que o pênis, que normalmente está embutido pelos músculos bulbo cavernosos, esclerosos ali, faz com que esse pênis desembuta, entre aspas, e aumenta no estado de flacidez. Mas na ereção o tamanho dele é o mesmo. Tem alguns colegas que oferecem também um aumento de comprimento. Eu não faço. Que é soltar ligamentos, fazer uma lipoaspiração de pubis, que é aquela lipoled, na base do pênis ali no pubis, que você tira toda aquela gordura, aí você consegue ganhar de 1 a 3 centímetros, 2 centímetros de pênis em comprimento também. Tem gente que faz o combo, né? Mas a maioria que faz o preenchimento é só em ganho de espessura. E depois do procedimento, tem alguma sensibilidade? Não, normalmente não. O que a gente sempre orienta é ficar aqueles 7 a 10 dias ali, geralmente uns 10 dias sem masturbação, sem ter relação. Com 10 dias a gente faz o primeiro retorno para ver como é que ficou. Muitas vezes tem que fazer algum retoque e depois está liberado, entendeu? Não tem alteração de sensibilidade, porque é um procedimento que é feito mais superficial, né? E as complicações são mínimas também, seria mais infecção. Se você usar uma técnica séptica boa, a infecção praticamente zero. E hematomas, que são reabsorvidos em pouco tempo. A gente usa até a hialuronidase, que é aquela, quando às vezes você injetou e não ficou legal, ficou disforme aqui, a gente tem a hialuronidase para corrigir os defeitos. E uma pergunta, uma curiosidade, na verdade, que nem procedimento estético a gente vê muitas questões assim milagrosas, aquela questão, não, vai resolver o seu problema, e muitas vezes a pessoa vai fazer esse procedimento, tem complicações assim, né, desmedidas. E já chegou algum caso que foi em relação a isso, de questões assim, de chegar e falar, mas, meu Deus, como que essa pessoa fez isso? De prometer coisas que não cumpriu, e aí isso também impactou diretamente na saúde do paciente? Você já teve isso? Assim, graças a Deus comigo ainda não, né? Porque é uma técnica, um procedimento muito recente, que está sendo difundido há 2, 3 anos agora. Mas eu vejo muito relatos de colegas. Esse preceptor que deu o curso onde eu fiz, ele falou que já pegou algumas complicações. O que eu sempre oriento, procurar a ajuda de um profissional da área.
Porque se tiver a complicação, ele vai saber como resolver. Igual eu falei, tem qualquer método, qualquer procedimento cirúrgico tem seus riscos. E esse, por mais que seja um procedimento ambulatorial, um procedimento simples, tem os seus riscos. Uma infecção, um hematoma, uma injeção dentro de uma veia ali, que você coloca na veia dorsal do pênis, deformidades que pode acontecer, você consegue resolver. Mas com o profissional correto. Então, sempre falo, a pessoa vai em outro profissional, às vezes nem médico, e aí faz o procedimento, e aí a complicação ele vai no colega, e muitas vezes são sequelas que não tem como se corrigir de forma... voltar a ser o que era, né? O que acontece? A gente, sabendo que traria o senhor até aqui, a gente fez algumas caixinhas de perguntas no Instagram, a fim da gente tirar algumas dúvidas de seguidores e tudo mais. Eu não vou ler todas, porque foram algumas, então eu vou ler algumas até um pouco interessantes, tem algumas. Aqui tem uma seguidora, ela nos perguntou o seguinte: se criança pode ser atendida por um urologista, se tem idade, criança, eu acredito adolescente, porque a criança, ou criança mesmo, pode? Assim, como às vezes, como eu disse, mulheres e crianças também pode ser atendido por um urologista. O que acontece? Tem algumas patologias pediátricas que são mais raras, que têm um tratamento, difícil tratamento, e que geralmente que eu sempre oriento a procurar um cirurgião pediátrico que fez uma subespecialidade em urologia, com 1 ano a mais fazendo, só trabalhando com criança. Porque depende da formação. A minha formação, eu não tive uropediatria na formação, eu rodei 1 mês no estágio, num hospital sensacional em São Paulo, chamado Darcy Vargas, um chefe de lá sensacional, a gente fica 1 mês observando. Então, o que eu sempre falo, você até atende, você pode posso, se for alguma coisa que eu consiga resolver, eu resolvo. Senão, eu não tenho o mínimo problema, não tenho ego nesse sentido de indicar semana passada eu tive uma criança que tinha uma doença, uma válvula de uretra posterior, que é um probleminha, geralmente o diagnóstico é mais precoce, mas a criança chegou com 12 anos e sem sequela ainda, sem alteração de função renal. E o tratamento não é um tratamento tão difícil, porém, eu falo, é melhor você procurar um cirurgião pediátrico que trata disso no dia a dia. Sim. Então, eu encaminhei, referenciei a criança. Mas assim, a gente atende muito, o que é muito comum de criança, o urologista atender e resolver a fimose, né? A gente trata clinicamente até 1 ano, 1 ano e meio, estourando 2 anos ali com orientações, pomadas, e depois disso o diagnóstico, quando necessário, numa cirurgia, o urologista pode fazer sim. Tem uma outra pergunta aqui da Kai Santos. Dor nas costas que dói uns minutos e vai embora. Pode ser sinal de alguma coisa? Eu sempre digo, né? Dor é sinal de alguma coisa. Se você não tem nada, não é para ter dor. Mas assim, a dor lombar, que a gente fala, a famosa dor nas costas, ela tem algumas causas. Tá? A gente atende muito paciente que vai no consultório com dor lombar, que não tem a ver com a urologia. É uma dor osteomuscular, relacionada à musculatura, contratura muscular, uma hernia de disco, enfim, a parte óssea também. E ao contrário também, tem muita gente que vai no ortopedista, vai no neurocirurgião e tem um cálculo renal. Então assim, o que vai ditar isso é a clínica, é o médico ter experiência de saber qual que é a característica de uma dor, qual que é a característica da outra dor. Só na clínica você já consegue, no meu consultório sempre, dependendo da clínica, se na clínica eu já vejo que a chance de ser renal é pequena, eu já falo, a sua dor não está parecendo ser uma cólica renal, cólica ureteral, né, por obstrução do ureter, mas vamos fazer os exames, tudo, e aí eu peço o exame, a hora que, não é, sua dor não é renal, eu explico os motivos pelo qual não é, e oriento, você vai procurar uma especialidade X ou a Y, e assim, e trato da dor, né, a gente, não é porque não é
uma patologia, não é uma cólica renal, que é a segunda pior dor, né? Só perde para a dor do parto, mas às vezes é uma dor de uma contratura que incomoda muito o paciente, já está meses ali. Então eu consigo prescrever um relaxante muscular, um anti-inflamatório, um analgésico e oriento a procurar a especialidade que vai conseguir resolver o problema. Tem uma dúvida aqui, que essa dúvida eu já ouvi ela muitas vezes, inclusive. É a Karen que nos enviou e ela está perguntando se vasectomia é reversível. essa todo mundo fala, meu Deus. Essa é a pergunta que o urologista não gosta de ouvir. Porque assim, a vasectomia é um procedimento de esterilização. Então, antigamente, via SUS, era um procedimento até de difícil realização. Por quê? Era muito burocrático, você tinha que passar no ginecologista, 2 ginecologistas, você tinha que passar no psicólogo, então tinha todo um trâmite. Hoje, cada vez menos, exige-se menos. Até a idade mínima que tinha, hoje não tem mais, que era 21 anos, eles estão tentando tirar até a idade mínima. Era 25 anos, ou mais de 25 anos, com pelo menos 2 filhos. Hoje não tem mais quantidade de filhos, não tem idade mínima, então é um procedimento que basta a pessoa desejar querer fazer. E eu sempre oriento, mesmo no consultório particular, que no convênio, que não exige esse igual no SUS, assim, eu sempre oriento. Traz sua parceira. Às vezes ele está sozinho. Traz sua parceira para a gente conversar. Vamos fazer uns exames, porque é aquela história de fazer os exames, ver se está tudo bem, é o tempo do retorno trazer a parceira. E oriento, é um procedimento definitivo. Por quê? A pessoa que chega no seu consultório perguntando se tem como reverter, eu falo, você não está indicado a operar. Então, assim, porque é muito comum, às vezes a pessoa tem 2 filhos, 3 filhos, 30 anos, eu estou bem seguro, faz a vasectomia. Por qualquer motivo, ficou viúvo, separou, arrumou uma parceira mais jovem e vai lá, eu quero fazer a reversão. Então, é um procedimento reversível? É um procedimento reversível. Porém, as taxas de sucesso variam muito, tá? Então, vai variar do tempo que foi feita a vasectomia, tá? Que é o principal. Quanto mais tempo já faz, menor é a chance de reversão. Varia de acordo com a forma que foi feita a vasectomia. Muitas vezes o urologista que fez tirou uns fragmentos gigantescos dos deferentes, são os ductos. Então, é um procedimento que o urologista, no geral, não gosta muito de realizar. Por quê? É um procedimento que é feito com fio absurdo no cabelo, por técnicas microscópicas, que não tem quase nada. Você só tem que achar os 2 cotos, né? Aproximar, cateterizar eles e fazer a anastomose. Muitas vezes demora assim, 1h30, 2 horas e meia, porque é muito microscópico. Então é trabalhoso e muitas vezes frustrante. A pessoa volta depois, não deu certo. E aí você vai fazer isso de forma particular, porque o convênio não cobre, no SUS tudo bem, mas aí você vai fazer de forma particular. Normalmente é cobrado valores altos, porque igual o urologista não gosta muito de fazer por causa dessa frustração. E aí a pessoa gastou lá horrores e não deu certo. Então é um procedimento reversível, mas eu sempre falo, se a pessoa está pensando em fazer a reversão, ela nem faça a vasectomia. Tem outros métodos que não precisam da vasectomia. Tem que ser bem conversado, é compartilhado. Nenhuma decisão médica é obrigatória, né? Então todas são compartilhadas. Essa é uma que eu gosto de compartilhar bem, com o casal, inclusive, e deixar documentado. E por fim, essa é a última pergunta, são várias, tem várias aqui. Acho que Alexandra Coste. Como a Coca-Cola e demais refrigerantes afetam o funcionamento da saúde dos rins? E se afetam? Essa é uma pergunta bem complexa, tá? Assim, quem costuma responder melhor é o nefrologista. Mas assim, vamos lá. O refrigerante tem muito sódio, tá? E o sódio ele é inimigo dos rins. Por quê? Porque ele causa danos renais na parte de absorção, na parte da filtração ali, leva a um aumento da pressão, porque o sódio, entre aspas, puxa a água junto, e consequentemente, quando ele puxa a água junto, ele secreta cálcio. Então,
inclusive uma das formas de se tratar de forma clínica, de cálculos de cálcio, é dar diurético tiazídico. Por quê? Para eliminar essa excreção de cálcio. Esse cálcio que está excretando, em vez de reabsorver, aumenta na urina e aumenta a saturação, ponto de saturação da urina e, consequentemente, forma mais pedras. Mas, independente da pedra, o refrigerante, além de ter muito açúcar também, você está falando do refrigerante comum, né? A parte do sódio, ele é vilão por causa disso, por causa da formação, aumenta a chance de formar cálculo, aumenta a chance da pessoa ficar hipertensa. Então, o refrigerante ele é um vilão por causa um dos vilões da saúde. E só para frisar mesmo, a Keila Miranda é uma seguidora nossa, também deixou várias perguntas, e ela queria que frisasse a questão da necessidade do homem de ir ao urologista e a idade que ele tem que ter consciência de que ele tem que ir, tem que cuidar da sua saúde. Assim, a gente fala idade, é difícil de falar para procurar com uma saúde em geral. Então, assim, eu sempre oriento. 40 anos, você pode começar já. Em relação ao câncer de próstata, 50 anos para a população geral, 45 para a população de risco, que seria história familiar de câncer de próstata, pessoas da raça negra que têm uma chance aumentada de ter câncer de vírus mais agressivos, e no paciente que é obeso, porque o diagnóstico é mais difícil, então o diagnóstico é um pouco mais tardio. Mas toda idade é idade. Se a pessoa, por exemplo, um homem que já não procura um urologista, ou não procura um médico, eu vejo isso algumas vezes no dia a dia. O paciente chega lá com 28 anos, chegou lá, não, por que você está vindo? Não, eu estou vindo porque eu tive uma relação, quero ver se eu estou... Aí eu falo, não, tudo bem, a gente faz uma consulta mais abrangente, pergunta se ele quer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e assim a gente consegue desmistificar, tirar o medo desse homem, orientar ele, trazer mais homens para essa jornada, né? Então não existe uma idade assim, só para o rastreio do câncer de próstata. É interessante, né? Porque assim, eu acho que as gerações, elas vão entendendo a necessidade de realmente se aproximar do médico. E a gente sempre escuta falar, a mulher vai no ginecologista desde que inicia mesmo a primeira menarca e tem todo esse histórico cultural, inclusive, da mulher frequentar o ginecologista. E em relação ao homem, não, mas que bom que já tem, né, pessoas mais jovens, homens mais jovens, interessados em se cuidar também e procurar o especialista adequado para ele. Né? E quebrar esse tabu. E quebrar o tabu, entender as necessidades dos exames necessários para cuidar da saúde. Essa é uma batalha, né? Tanto o urologista quanto qualquer clínico geral, de trazer esse homem para promoção, né, da saúde, prevenção, que é feita pelos médicos, assim como pelas campanhas de divulgação, que é tanto público quanto privadas, que a gente cada vez preconiza mais que aconteça. Né? Dr. Matheus, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, né, e também para as pessoas que estão nos assistindo neste momento, mas para as pessoas entenderem a necessidade, a importância, e o senhor como médico também, o recado que o senhor deixaria para essas pessoas. Primeiramente, obrigado pelo convite, né, por a gente vir falar sobre a saúde masculina, mas a saúde em geral. O que eu sempre deixo de recado é melhor prevenir do que remediar. Então, procure um auxílio de um profissional, procure um urologista, procure um clínico, qualquer especialidade que talvez você esteja precisando, mais na parte da urologia, por causa de sintomatologia, procure. O medo de hoje pode ser o vilão de amanhã. Então, deixe o preconceito de lado, pense no seu bem-estar e na sua saúde em primeiro lugar. E as pessoas que querem consultar com você, onde que te encontra? Hoje eu atendo na cidade de Uberlândia, né? Atendo no MC, tem a call center lá do MC,
Tem a minha rede social, que é Dr. Matheus Henrique, urologista, e também atendo na cidade, na capital do estado de São Paulo, tendo uma clínica lá, chama Clínica Fares, e estou iniciando atendimento no consultório particular lá também em Moema, mas ainda não está decidido. Desenvolveu aí. Eu vou perguntar uma curiosidade. A cirurgia robótica, você faz só em São Paulo ou aqui também você já faz? Assim, eu especificamente eu não certifiquei, eu não faço de robótica, mas eu tenho conhecidos, colegas que a gente, quando precisa, tem auxílio desses profissionais. Geralmente aqui em Uberlândia é feito no Hospital OMC. Tem um colega meu que faz aqui, que ele é certificado, quando precisa dos pacientes daqui, eu procuro ele. E em São Paulo também tem residentes da minha época que fizeram fellow, que fizeram um ano a mais de cirurgia robótica e que assistem tanto em Campinas quanto em São Paulo. E quando necessário a gente consegue essas parcerias. Bom, eu aprendi muito com o que o senhor trouxe para nós. Já queria deixar um convite para em novembro, no Novembro Azul, o senhor vir novamente para a gente fazer também a nossa conscientização em relação a isso, mas não deixar bem claro que essa conscientização da saúde masculina ela tem que ser o ano inteiro, não é só Novembro Azul. Então, eu acho que foi muito rico para a gente entender as questões que a urologia traz, a importância da urologia na saúde, tanto masculina principalmente, mas na feminina também, porque as mulheres elas têm seus problemas renais, de infecção de urina, que são tratados por especialistas e devem ir até um especialista. Queria agradecer a todos que nos escutaram, a todos que nos assistiram. Nosso primeiro podcast, bem inaugurado com o Dr. Matheus. Que foi muito importante também, principalmente a atuação do médico, né, na urologia, para os estudantes de medicina. É claro, a gente está aqui como estudante, mas também como conhecedores da especialidade. Então, agradecer a todos que nos assistiram, agradecer a todos os comentários, a todas as pessoas que estiveram aqui até aqui. E já vou fazer uma chamada daqui uns dias, já tem novo Pod Doctors. Vamos divulgar a nossa data no nosso Instagram, segue nosso Instagram, @poddoctors_famil. E daqui uns dias a gente tem novos convidados aqui conosco. Com novas informações, vários assuntos. Continue deixando suas dúvidas. E é isso, agradecer a todos e boa noite para todos. Boa noite. Obrigado.